Amém, graças a Deus. Nossa, gente, eu quero confessar para vocês que eu amo estar aqui. Ver você pessoalmente, Eduardo, é bom demais. A Rosângela, a Keila, a Cássio, o Augusto. Gente, como é bom ver o Anderson, a Priscila, o Sandro chegando, mas é bom. É bom demais da conta. As crianças, graças a Deus, é muito bom. Foi o preço tão alto, né, que ele pagou para que a gente pudesse estar aqui. Se não fosse ele, talvez a gente nunca se encontrasse, né? Eu e o Sandro nascemos na mesma família de sangue, mas o resto talvez eu nunca encontrasse se não fosse ele, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa expectativa de que Ele está aqui, né? Expectativa não, né? Essa certeza de que Ele está aqui. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Enquanto eu estudava essa palavra, eu apanhei tanto que eu falei, não quero ministrar estranho. Eu falou tanto, me chamou tanta atenção para mim mesmo. Mas que eu peço a Deus que aquilo que Ele quer falar comigo, com você, Ele fale através da palavra. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui com os meus irmãos. Quero te louvar por tudo que o Senhor fez naquela cruz, por cada um de nós. Porque hoje, por causa daquela cruz, a gente se reúne em teu nome, na plena certeza de que o Senhor está entre nós. E nesta noite eu quero pedir que o Senhor abra os olhos no nosso coração, para que a gente possa ver a tua face, para que a gente possa tocar o Senhor, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que o nosso coração se incline a obedecer aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós individualmente ou como igreja nesta noite. Ó Senhor, a começar em mim, ó Deus, receba a nossa intenção de dar louvor ao teu nome nesse lugar, de nos reunirmos em teu nome nesse lugar para dizer ao Senhor o quanto nós te amamos, Senhor. Ó Deus, e quanto somos felizes pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos uns com os outros. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui e não me deixa e não deixa os meus irmãos perder a Tua presença nesse lugar. Essa é a minha oração. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Marcos 1. Nós vamos trabalhar a partir do verso 16, mas eu gosto de ler todo o contexto. Então Jesus dizia, o tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. E logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Bom, a gente vai vendo aqui, Jesus sempre, né? Lembrando aqui do Labiano que está chegando, né? Graças a Deus, essa semana. Jesus está sempre em movimento. O verso 16 nos diz que Jesus andando, né? Andando à beira do mar da Galileia. Jesus anda e aí Jesus vê. Vê quem? Olha aí, pode me ajudar. Simão e André. E aqui, gente, eu penso que nós precisamos prestar muita atenção em Jesus. Muita atenção que não dá para pensar num Deus que nos permite ficar parados em algum ponto. O nosso Jesus, se nós lemos o Evangelho, essa ideia do movimento, essa ideia de um Jesus que está sempre em movimento, está o tempo todo acontecendo.
né? Labiano fala muito isso, e é verdade. A gente lê os evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, que se preocupou em escrever aos romanos, né? Um povo mais, da ideia mais pragmática. Ele então vai relatando esse Jesus em total movimento. E aí ele começa dizendo desse chamado de Jesus a Simão, a Pedro e a André. E aqui a gente tem uma lição para a gente. Porque para a gente ver pessoas, para a gente encontrar pessoas na nossa jornada, a gente tem que andar. Sem andar a gente não vê. Amém? É preciso andar para ver. Jesus anda à beira do mar da Galileia e encontra os seus discípulos. Eu acho que eu não preciso, eu acho que para a igreja Remídio eu não preciso dizer que o nosso propósito aqui é o mesmo de João e de Pedro, dos 12 apóstolos. O propósito da igreja é só um, é ser pescador de almas. Cada um com a sua vocação, cada um com o seu chamado, cada um com o teu jeito, com a sua dinâmica, mas nós somos chamados para um reino em que o movimento tem que acontecer, e se eu não me movimento, eu não vejo as coisas, eu não vejo as pessoas, eu não as encontro. Amém, igreja? Então é preciso andar para ver. Tem muita gente que quer ver Jesus operando, que quer ver Jesus trazendo pessoas, mas está parado, não tem jeito. Não foi isso que ele ensinou. Ele disse que eu preciso andar para ver. Eu preciso andar para encontrar os discípulos. Eu preciso andar para achar aqueles aos quais o Senhor, desde a eternidade, chamou. Gente, abaixa esse som para mim, por favor, senão vocês vão ficar surdos, eu também. Coitado da igreja. Desde o louvor está muito alto. Né? Pode colocar mais baixo, que eu realmente falo alto, né? Eu só vou usar o microfone porque eu fico mais rouca sem o microfone, mas eu nem precisava numa igreja desse tamanho, né? Mas essa ideia que Jesus vai nos mostrando em toda a sua jornada conosco na terra, tem que também nos desafiar a um movimento. Se você quer ver Jesus fazendo, ou se você quer ver coisas acontecendo na igreja Remídio, você precisa ter um movimento de Jesus na igreja Remídio. Você precisa andar para você ver aqueles os quais o Senhor quer trazer. Amém? Deus quer trazer muitos para cá. Amém? Não só para cá, né? Eu estou falando cá porque nós estamos cá hoje. Dizendo o reino, talvez lá no teu trabalho, sei lá onde você está. Você precisa andar para ver as pessoas, para que as pessoas possam serem chamadas. Amém? Eu preciso desse movimento, eu preciso entender isso, eu preciso não achar que é o outro que tem que andar para mim. Ano passado, eu enchi o saco do Orlando. No início do ano passado. Nós precisamos orar. A igreja está sem oração. Ele falou assim, filha do céu, começa. Eu digo, não, eu estou falando de devocional, não. Eu estou falando de oração em equipe. Ele disse, começa, Roseli. Eu disse, não, você não está entendendo, Roseli, começa. Deus não está te mostrando que é para você orar. E que é para você orar com equipe. Então começa e vê o que Deus vai fazer. É que eu queria ver Jesus fazendo, sem andar naquilo que Jesus estava me chamando. É preciso andar, para a gente poder ver as coisas acontecendo. E foi um ano jóia, né? Eu tive uma surpresa na intercessão esse ano. Uma surpresa que quase todos os movimentos de intercessão, a igreja participou. Tirando o último, que foi muito em cima mesmo, que foi rapidão, assim, né? Final de ano é mais complicado também, né, Eduardo? Mas a igreja participou, a igreja respondeu. E eu queria primeiro que o Orlando se levantasse, viesse comigo, mas não foi assim que Jesus começa o ministério dele andando, ele está sozinho. Conosco não é assim, a gente sabe, mas o movimento é o de Jesus. Nós temos que andar para a gente ver as coisas acontecendo. Amém? Nós queremos ver essa igreja cheia, temos que andar na nossa vocação. Se você não investe na tua vocação, se você não se movimenta dentro do dom a qual você recebeu de Deus, a igreja fica raquítica. De vez em quando eu escuto, né, pessoas dizendo, não, mas está parado. Sim, é verdade, está parado, mas e você? O que você está fazendo? Qual é o seu movimento? O de Jesus era andar para encontrar os discípulos. O seu é qual?
O que não muda é o princípio. Temos que andar, temos que nos mover, para a gente começar a ver. Amém? Isso é muito sério, porque às vezes nós estamos completamente parados. Eu fiquei 1 ano parada, achando que a igreja tinha que movimentar em oração. Ai, essa igreja que não ora, o povo frio, essa raiz, né? É assim que eu pensava, assim, dentro de mim, né? Nossa, o povo precisa orar mais. O pessoal só está preocupado com a palavra, oração também é importante. E eu falava direto, e ficava no ouvido do Orlando. Ele diz, minha filha, anda. É você que Deus está chamando. Então você obedece. E quando eu comecei a andar, eu encontrei muitos que quiseram andar comigo. Amém? É assim com você também. O que é que você está parado, meu irmão? O que está te mantendo preso? Está errado. Está errado sua vida. Está errado. O solteiro doente, acamado. O grande pai das missões, um dos pais das missões, eu sempre esqueço e confundo os nomes, mas ele foi um grande missionário na China, Hudson Taylor, e ele começa o ministério, vai para a China, e num determinado momento do ministério dele, ele adoece. Aí todo mundo pensou, a missão vai morrer. Mas naquela cama, esse homem continuou, orando, buscando, andando, mesmo sem as pernas, ele andava no Espírito, ele entendeu o chamado e ele conseguiu, naquele tempo que estava acamado, levantar muitas pessoas para a obra missionária e muitos recursos. Estava doente. O que o Hudson Taylor fez? Ele mesmo doente não parou de andar. Eu estou aqui nessa cama, mas eu preciso continuar. Tem gente para ser chamada. Essa é a primeira lição que eu queria trabalhar com os irmãos. E Jesus, então, os chama para ser pescador de homens. O chamado não mudou para a igreja, nem para mim. Já disse isso a vocês. Nós também somos chamados para a mesma coisa. E aí a Bíblia diz que quando eles escutam, e eu gosto muito desse texto, que quando Pedro e João vê Jesus e escuta, a Bíblia diz que eles atendem prontamente. E aí eu fico pensando, o que eles viram em Jesus, gente? Que eles atenderam prontamente. John MacArthur, num livro dele chamado Os 12 Homens Mais Extraordinários, Mais Comuns e Mais Extraordinários, que é um estudo sobre os discípulos, ele fala que, na verdade, esses discípulos já tinham conhecido Jesus porque eles eram seguidores de João Batista. Eles certamente já sabiam de Jesus. Mas naquele momento, quando Jesus os encontra no mar da Galileia, e Jesus diz, siga-me, a Bíblia diz que eles deixaram as redes e prontamente foram. Irmãos, eu fico pensando, o que é que nós temos deixado para esse Jesus? O que você tem deixado? Eles deixaram tudo, mas e você? E eu, o que nós temos deixado? Eu fico, na verdade, pensando, o que é que eles viram em Jesus? Muitas vezes eu penso que a gente trata Jesus só como cara joia. Nosso Salvador, e é mesmo, pagou os nossos pecados, graças a Deus, senão ninguém entrava, joia. Mas eu acho que os discípulos viram mais ali naquele chamado. Eu acho que eles viram o Senhor. Eles escutaram aquela ordem, como aquele, quando você está passando numa barreira. Lembrei do Adelimar, só dele contava isso. Quando estava passando numa barreira, aí a polícia diz para você assim, com o carro, só faz assim, né? Eles só fazem assim. O que você faz? Você pisa o pé no acelerador e passa? Quando uma autoridade policial diz para você assim com o carro, o que você faz? Você para. Você obedece. Porque você reconheceu ali que tem uma autoridade. E eu penso que os discípulos viram o Senhor. Eles entenderam quem é que estava falando com eles. E diante de um Senhor, da autoridade do universo, o que eu posso fazer?
obedecer. Mas nós somos prontamente você obedece? Quando você entende que Deus realmente mandou você fazer, que é para você fazer, você está obedecendo? Ou você está naquelas negociações nossas, né? O nosso Deus é fofinho, bonzinho, e nós podemos tratar a obediência assim, né? Como Saul tratou, talvez. Só que ele é uma autoridade maior do que uma policial. Então eu fico pensando, Augusto, que eles viram essa autoridade. E às vezes nós vivemos a vida cristã como se aquilo que Deus estivesse nos mandando fazer, nós pudéssemos adiar, deixar para amanhã, discutir o assunto depois. Como se ele não fosse uma autoridade. Nós até lidamos com a ideia do Salvador, muito bem. Mas quando o Senhor vive a vida do jeito que nós queremos, nossos projetos, nossas intenções, nossos caminhos, nossos sonhos. E aí, ó Deus, o Senhor vem comigo e faz favor de me abençoar, né? Porque o Senhor é meu Salvador. Mas não foi isso que os discípulos fizeram ao vê-lo. Eles entenderam a autoridade do Senhor. E eu acho que a igreja no Brasil, desculpa eu falar isso, mas é meu pensamento mesmo. Às vezes a gente encontra com uns irmãos, e às vezes a gente mesmo, né? Lida com Deus como se aquilo que Deus estivesse nos ordenando fazer, os princípios do reino, fosse alguma coisa que nós pudéssemos negociar com Deus. E nós não podemos. E Simão, né, e André entenderam isso. No verso 17, então, quando o Senhor chama e eles obedecem, eles prontamente atendem, eles rompem com uma série de coisas na existência deles. Vocês concordam comigo? É amigos, né? Amigo do dia a dia, trabalho. Pensando na família, né? A família ficou doido. Também ficou doido. Esse outro aí parece. E eles vão. Aí, deixou o barco, deixou a rede e vão. O que está acontecendo? Nada parou eles. Eles entenderam. E eles foram. E aí eu fiquei pensando, até ouvindo muito, eu estou ouvindo muito o Sandro para escrever, né? Não sei se vocês sabem, eu estou num desafio maravilhoso, que é transformar Eclesiastes em livro. E ouvindo o Sandro, eu fiquei pensando, assim, sobre quando o Sandro contextualiza, traz muito para a nossa cultura as coisas, eu fiquei tentando pensar o que nos pode, o que faz tantas vezes a gente ficar parado em relação ao nosso chamado atual, pensando na nossa cultura, no nosso século XXI. E aí me ocorreu duas coisas que eu queria compartilhar. Uma é a cultura do ter. A cultura do ter parou a igreja. Você vai dizer, como assim, Osíris? Parou. Porque é assim, ó, nós somos bombardeados desde criança que a gente tem que ter muito. Aí um sapato não tá bom, 2 não dá, 3 não tá. Eu mesmo tenho um 7 no guarda-roupa. Meu Deus, por que tanta coisa? Nós temos coisas, nós acumulamos coisas. De vez em quando eu vou dar umas faxinas lá em casa, eu falo assim, meu Deus, estou parecendo o quê? Jesus amado, quanta coisa a gente vai juntando. É a cultura do ter. Somos bombardeados por uma cultura que diz para nós que devemos ter. Ao ponto que se a gente tentar entender o que é que a gente realmente precisa e o que é supérfluo, a gente não dá conta. Fizeram uma pesquisa com crianças, entre 9 e 10 anos, e deram Coca-Cola e leite para as crianças. Diz aí, quem vocês acham que ganhou? A Coca-Cola ou o leite? Foi a Coca-Cola que ganhou, mas assim, de lavada. Porque eles queriam ver a questão da propaganda nas crianças. O efeito da propaganda. A Coca ganhou. A Coca é mais importante que o leite do ponto de vista nutricional? Não é. As crianças não conseguiram discernir, né? O que é necessário, o que é supérfluo. Aí você vai dizer, eles são crianças. Concordo. Mas nós estamos assim também. A gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre uma coisa a mais.
A gente quer mais. Aí a gente trabalha para ter mais. Depois você tem que trabalhar para sustentar o mais que você tem. É um negócio. Não é verdade, Eduardo? Você trabalha para ter. Aí depois que você trabalha para ter, você tem que trabalhar para sustentar aquilo, o carro. IPVA, meu Deus do céu, combustível, manutenção, troca de óleo. Eu falo, Jesus. Mas não é assim? Não estou falando nada contra ter, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo, né? Amém? Vocês estão me entendendo? O que eu estou dizendo é que nós vamos vivendo a vida cristã e essas coisas podem nos parar. O trabalho pode ser um grande parador. Você concorda, Eduardo? O Orlando, quando recebeu o convite para ir para a base Pronace, tinha 15 dias que ele estava 1 ano desempregado. Aí você imagina antes, eu não queria ir embora, né? Meu Deus, mas 1 ano e 6 meses desempregado, agora eu arrumo um emprego em 15 dias, como é que eu vou para a base? Não conseguiu. Decidir assim, né? Isso foi em janeiro, decidiu isso em abril. Eu já tinha entendido, fiquei calado, porque né, Deus tinha que falar com ele também. Mas a grande questão do Orlando era, gente, mas agora que eu tenho sustento. Até um dia, que o Labiano deu um confronto nele, ele contou aqui semana passada, né? Achei muito legal quando ele contou. E aí o Labiano falou, pastor, eu preciso pagar minhas contas, pagar minha dívida primeiro. Ele falou, se você precisa disso. Se você não consegue, em outras palavras, se você não consegue confiar que Deus vai sustentar você, é melhor que você fique mesmo, né? E pague as dívidas. Mas a questão que pegava era que a gente, às vezes, vai perdendo a dimensão do necessário e do supérfluo. Porque o necessário nunca nos faltou. Nós passamos uma crise braba. Mas o que Mateus diz sobre necessidade, que é muito diferente do que a sociedade diz. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você tem o que comer, o que vestir e o que beber, estejais, Timóteo, contente. Não andeis ansiosos. Se vocês têm essas coisas, não andem ansiosos por coisa alguma. E nem por essas, lá em Mateus diz, que se você busca o reino, o que Deus vai fazer? Se você busca o reino de Deus, o que Ele vai fazer? Acrescentar aquilo que é necessário na sua vida. Tá lá, Jesus que falou. Você acredita? Mas a gente fala essas coisas, mas na prática isso pega. Na prática isso nos pega. Eu, então, vocês não têm noção. Eu sou a missionária mais esquisita que tem dentro do Pronace. Eu, para ter que acreditar em alguns movimentos, eu precisei ver muito milagre. E olha que eu sou, o povo diz que eu tenho fé. Não tem não, eu descobri que eu não tenho não. Eu queria sempre ver para crer. E lá eu sou desafiada a crer para ver. Porque é assim no reino de Deus. Primeiro a gente acredita, depois a gente vê. Ele disse que se eu for, ele supre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é verdade. Mas eu sou tão contaminada por essa cultura do ter, que eu estou sempre querendo trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar. Eu fico assim com Jesus, não, mas deixa eu ganhar dinheiro com a psicologia, deixa eu ganhar, Senhor, eu vou construir um livro, pelo amor de Deus, põe a mão aí, abençoe, eu quero vender esse livro, quero comprar casa tal, carro tal. Eu vivo falando isso nas minhas orações, vocês acreditam? Ou vocês não falam essas coisas para Jesus, não? Porque eu falo. Agora eu estou na onda que eu quero comprar um lugar para Arlen, deixar para o Arlen, eu estou nessa onda. A gente vai perdendo a dimensão entre o que é mesmo necessário, o que realmente eu preciso. E o que é mesmo supérfluo? A égua de Jesus é tão simples, mas não é simples para a gente. E aí eu encontro muita gente parada, completamente parada. Não estou falando de uma fase ou outra, que a gente passa com um tumulto, por uma situação ou outra, né, como a Fernanda está vivendo. Não estou falando desses momentos pontuais. Mas a gente precisa reaver a nossa vida em relação ao mundo do ter. Eu lembro que uma amiga minha, Shirley, ela foi missionária na África, ficou na minha casa em São Paulo. Sei que eu tenho um tempo de amizade com ela, o tempo de vida do Arlen. Que ela chegou na minha vida um pouco antes do Arlen nascer. Há uns 28 anos de amizade com ela. E a Shirley voltou da África, passou num concurso, achou que o salário estava pouco.
passou em outro. Aí, ó, ficou com o salário, ó, isso ela conta. O salário ficou jóia. Mas ela foi começando a ficar muito cansada. Muito cansada. Aí a igreja, que era um lugar muito legal, não havia espaço. Foi ficando pesado, a igreja foi ficando muito difícil para ela. E aí ela tomou uma decisão que todo mundo achou que ela fosse louca. Porque era concurso público. Ela disse, não, vou ficar só com um. Porque eu preciso ter tempo para responder ao que Deus me chama. Eu vou ter menos para poder dar mais de mim. E aí ela fez uma escolha. Eu acho que a Shirley entendeu, né? Que Deus ia sustentá-la com aquele tanto que era bem... que ela aprendeu a viver com 2 salários bons, né? Ficou só com um. Sempre eu checo com ela, eu fico sempre querendo saber como é que ela está. E aí, amiga, foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu vivo com menos, mas eu vivo mais. E às vezes na vida é difícil esse equilíbrio. Né? O Santo está estudando Eclesiastes, aí eu fico pensando, como é difícil a arte do equilíbrio. E essas coisas, às vezes, elas nos param, elas nos tomam, elas nos... E a gente tem uma noção nessa sociedade atual que trabalha desculpa para tudo, até para nos cuidar dos pais, né? Meu pai está doente, mas estou trabalhando. Ah, é? Até para socorrer coisa importante. O trabalho é um trem que toma 24 horas. Se você Irmão, se você deixar, é 24 horas. E você vai parar dentro do reino de Deus. Porque é possível que ele tome tudo. E eu me assustei muito com a cultura do trabalho, porque eu descobri que eu tenho ela. Eu quero sempre mais do que aquilo que eu tenho. E eu só estou em movimento porque Jesus falou de uma maneira que obedece. Mas eu estou sempre naquele movimento de querer desobedecer. De arrumar mais coisa para me fazer, de fazer um trem para vender, de montar uma loja. Aí eu faço a conta do tempo, eu já estou com a Igreja Remídio, estou na Igreja Goiânia, estou no Pronace, atendo psicologia e estou escrevendo. Meu Deus, se eu arrumar mais um trem, eu vou ficar maluco. Peraí, não preciso. Uma outra coisa é saúde. Ano passado, eu tive uma crise de depressão por causa de tireoide, apneia, aquelas doenças que os velhos começam a ter. E eu falei por não, Deus não me chamou para esse trem aqui, não. Porque para dar conta da base Pronace, você tem que ter energia. Falei, não. E eu não estou com energia nenhuma para trabalhar. Não falou assim, onde você arrumou isso na sua cabeça, minha filha? A gente vem com tudo, não é isso que a gente aprendeu com a Labiana. Eu falei, mas eu acho que a Labiana não está muito certo, não. Falei, como é que eu vou trabalhar numa base Pronace que exige muita energia, inclusive emocional. Falei, como que nós vamos trabalhar na base Pronace? Eu doente desse jeito, eu vim embora. Fiquei uma semana no apartamento da dona Marlene. Falei, não quero voltar para a base Pronace, porque eu estava com uma ideia de que eu tinha que ter a saúde perfeita. A ideia não é só de corpo perfeito que a gente tem hoje, que a gente morre de perseguir. Né? Morre. Pessoas morrem atrás de perseguir, atrás do corpo perfeito. Se morresse do mesmo jeito por Jesus, nossa geração ia ser alcançada. Mas a gente tem a ideia da saúde perfeita, então a gente só serve, só entende no caminho se a gente estiver bem do ponto de vista da saúde. A saúde bagunçou, a gente não quer mais servir. E aí o Hudson Taylor, eu estava, na época, era o Felipe que estava lendo o Hudson Taylor, e aí eles fizeram um trabalho, e eu escutei a história do Hudson Taylor contada por ele, eu falei, não, eu preciso ler esse livro, porque eu descobri, escutando o Hudson Taylor, que eu estou equivocada. Que se esse homem, numa cama, conseguiu andar na obra missionária, por que eu estou querendo, por causa de uma crise de depressão, sair? Está errado. E foi ali que Deus trabalhou comigo, que eu não precisava de saúde perfeita. Eu precisava andar de acordo com o que eu tenho condição. Que ele vai me usar dentro do que eu tenho condição mesmo. Mas isso tem parado muitas vezes a igreja. E aí a igreja não se movimenta porque a igreja está o tempo todo doente. As pessoas estão doentes. Eu sei porque eu tenho esse movimento. Quando eu adoeço qualquer coisinha, eu não quero fazer nada. A gente não quer nem mais mandar uma mensagem de WhatsApp. Eu
estou coordenando uns grupos eu virei agora, meu amigo, supervisora remota, né? Até dos grupos de oração. Então, às vezes, quando eu estou nos dias de crise, nem isso eu quero. Graças a Deus, tem uns 4 meses que não tem crise nenhuma, mas foi um trabalho do Espírito para eu não parar. Mas o que é que tem te parado? Isso foi o que eu percebi que pode me parar. Isso pode parar você? Você acha que, de fato, você não pode atender e obedecer a uma ordem porque você está tão ocupado com esse mundo, como se esse mundo fosse seu? E há uma palavra lá em Hebreus que eu acho muito forte, quando fala que aqueles homens não eram considerados dignos, né? Ou melhor, aqueles homens não eram dignos, o mundo não era digno deles, porque eles almejavam uma outra pátria. Eles desejavam a outra eternidade. Mas nós não, às vezes a gente quer viver como se a vida fosse aqui. A gente quer plantar raízes aqui. A gente briga, se degradia, discute, morre, gasta energia para ficar aqui. A gente tem que garantir. Eu mesmo, quando eu fico, não tenho dinheiro para pagar o seguro, eu falo, Jesus, tem misericórdia, como se eu com saúde, vocês não, o Santo, você tem isso um pouquinho? Eu com saúde, eu sou noiada, eu pago o convênio, eu fico sem carro, eu fico sem roupa, eu fico sem móvel, mas eu não fico sem convênio de saúde. Porque eu tenho a ideia, é o seguinte, se eu ficar sem convênio de saúde e eu precisar, o que vai acontecer comigo? Como se o convênio de saúde fosse me salvar, né? É claro, eu não estou discordando que o convênio vai facilitar, porque facilita mesmo. Mas, gente, quem é que cuida de nós? Quem é que realmente sustenta a nossa vida? Com convênio ou sem convênio? Eu estava sem convênio, quando eu precisei fazer uma cirurgia, Deus levantou a esposa do Sandro, que com muita bondade conseguiu uma consulta com o médico que ela trabalhava, e com muita bondade o médico que ela trabalhava me levou para o Lugo e fez a minha cirurgia lá, porque eu já não conseguia esperar. E eu era aquelas que eu não estava sem convênio, porque na época eu estava entendendo que eu não tinha condição de pagar. Depois dessa cirurgia, morro de medo de ficar sem convênio. Como se o convênio fosse a minha segurança. Então, às vezes, a gente está preso aqui, como se as coisas daqui fossem maiores e mais importantes do que aquilo que está sendo preparado para a gente. E a gente vive muito mais aqui do que é o chamado que Deus tem para cada um de nós. E aí a gente está parado. Aí a gente para, aí a gente acha tudo muito complicado. A gente não se movimenta, a gente não começa a ver. E aí, sem movimento, a gente não vai vendo Deus salvando ninguém. A gente não vai ver Deus não libertando ninguém. A coisa mais legal para mim é ir para a Querência. É ir para um evento do Pronasce. É ver as crianças ouvindo a palavra. É ver as mulheres que mal abriam a boca para orar. Agora estou até falando em língua. Eu falei, meu Deus do céu, viramos igreja pentecostal. Quem disse que os remedianos não é pentecostal? Foi verdade. Na nossa última reunião de oração, o fogo caiu. Mulher levantou, entregou a palavra, outro orou para cura, outro decretou vitória, e a vitória chegou. E Deus confirmou as palavras que foram ditas, foram um movimento do Espírito. E eu fiquei, nossa, ô Jesus, visita a gente assim mais. Eu gosto desses movimentos. Do Espírito Santo eu gosto. Meninice não, mas a coisa do Espírito é boa demais. Mas a gente não vê mais, porque a gente está parado nos nas coisas que esse século tantas vezes nos para. Ou a gente está parado em alguma coisa. Você é no quê? Às vezes numa ideia, num conceito, numa visão sobre a vida, numa mágoa. A gente está parado por coisas que roubam de nós pescar aqueles que Deus quer que a gente pesque. Mas Simão e André não pararam. E se você quer ver milagre, meu irmão, você tem que andar para ver. Amém? A gente só vê milagre se a gente andar para ver. Porque foi um milagre, Tiago, foi um milagre aqueles 4 discípulos, como os outros que Jesus chamou, deixar tudo ir. Vocês não acham? Não, eu acho um milagre do tamanho do universo. Quando algum missionário me liga dizendo, estou arrumando as malas, estou deixando minha família, como a Miliane me ligou essa semana,
estou deixando tudo, nós estamos deixando emprego, mas nós estamos com medo, mas Deus já falou conosco que vai nos sustentar. E nós estamos indo, nós já marcamos a data de ida, mesmo sem recurso, sem o recurso na conta. Porque crendo que Deus vai sustentar, e eu sei que Deus vai. Porque é na caminhada que a gente vai vendo os milagres acontecendo. É na caminhada que as pessoas vão sendo encontradas e alcançadas. E a gente vai ficando fortalecidos no Senhor. Se você para, você desanima também quem está do seu lado. Mas se você anda, você traz ânimo, você traz vida à igreja. Pensa nisso, quando você estiver vindo para a igreja, que se você vem animado, andando, fervoroso no espírito, você contagia. Mas se você vem parado interiormente, desacreditando, você também promove isso. E é lindo, porque Jesus vai andando, encontrando os seus discípulos, e eles vai vendo os milagres de vidas, deixando tudo para compor o grupo, né, que seria responsável para o crescimento da igreja no mundo. E nós estamos aqui por causa daqueles 12. Tudo é um grande e maravilhoso milagre. E para terminar, queridos, o verso 19 diz que Jesus então encontra Simão e André e vai um pouco mais. Essa palavra ficou comigo. Indo um pouco mais adiante. Às vezes você até está indo. Aí você já até encontrou alguns. Aí você acomodou. Você falou, já fiz muito, já está bom, tanto que eu andei. Mas o texto diz que Jesus foi indo um pouco mais à frente. E aí ele encontra André, né, e João. André e João, é isso, né? André e João. Eu estou maravilha com os detalhes, né? André e João. E é muito jóia isso aqui. E eu queria terminar essa palavra dizendo para você, meu irmão, eu vou fazer 33 anos de fé. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente não pode parar, a gente precisa andar. Para ver as coisas, para provar dos milagres. Mas às vezes na jornada, na caminhada, alguma coisa nos para. É uma decepção com a igreja, com algum líder, com alguma pessoa, uma enfermidade, o trabalho. Alguma coisa nos para. E aí a gente não vai um pouco mais adiante. A gente não vai para pescar. Às vezes na mesma, né? Jesus estava no mesmo mar, na mesma extensão territorial. Mas a gente já parou ali. É como se aquilo que a gente já tivesse feito, ou tivesse alcançado, tivesse suficiente. Mas não é isso que o texto mostra. A Escritura diz que Jesus indo um pouco mais. E aí eu queria terminar esse momento dizendo que nós precisamos ir um pouco mais. Se você já foi um pouco, se você não está parado, se você já se movimentou, é preciso ir um pouco mais. E até a vinda de Jesus nós temos que ir um pouco mais. Amém? Nós não podemos parar. A igreja não pode parar. O Ronaldo Lidório diz uma coisa que me impacta muito. Ele diz assim, que a igreja no mundo hoje, ela teria condição de alcançar todos os povos, que são os mais difíceis. Ela já tem recursos, ela tem recursos tecnológicos, avião, navio. A igreja hoje, mas ela não alcança. Ela foi até um ponto. E ela para. Ela não vai um pouco mais. Não vai um pouco adiante. Talvez você fez um movimento, mas você parou. É preciso seguir se movimentando. É preciso caminhar. Você não pode parar. É você, não é o outro. Não é a igreja, instituição. É você que não pode parar. Eu que não posso parar. Se a gente para, a gente perde os outros dois que viriam. E tem muita gente que começa bem, mas não vai um pouco mais. Começa bem a vida cristã, trabalha bastante, faz muito para Jesus, mas aí para, estaciona na vida cristã. Não produz um pouco mais.
Mas Jesus foi adiante. Pegou João e André. Depois ele foi um pouco mais. E foi pegando Felipe, Natanael, Mateus, e ele foi compondo o grupo. Aquela era o ministério de Jesus, era o projeto dele, treinar aqueles 12, treinou 70 também, mas o grupo íntimo era os 12, esse era o projeto deles. Cumpriu a missão dele e foi para o Pai. Agora é nós que temos que ir um pouco mais adiante. Amém? Então não basta apenas começar aí. Tem que ir um pouco mais. E às vezes a gente está desanimado, né? Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, será que esse trem não vai? Ou a gente até esquece do milagre que aconteceu para trás. Mas Jesus nunca deixou de andar. E o nosso chamado é o mesmo. O nosso chamado é o mesmo. E eu quero então terminar dizendo para você que se sente parado, que já foi muito ativo e está parado, que o nosso trabalho não é vão. Nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fizermos no Senhor vai ter retorno. É Ele quem disse. Está lá em Coríntios. A palavra de Deus semeada, ela não volta vazia. Nenhuma ação nossa, obedecendo ao chamado que Deus deu a cada um de nós, vai voltar sem resposta. Ah, mas não estou vendo, não tem problema. Segue andando. Vai um pouco mais. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Não tem problema. Você não está vendo? Não tem problema. Anda um pouco mais. E você vai ver muita coisa acontecendo. É assim que às vezes eu fico, né? Pontalina, gente. Pontalina vocês não têm noção. Pontalina é um desafio. Que vocês não, nós temos um membro em Pontalina. Chama Brígida. 9 anos de trabalho. 6 anos da Ivone. Quase 3 anos do Paulo e da Janaína. Nós temos um membro na igreja Pontalina. A Brígida. Só que a Brígida era a pessoa menos possível de ficar conosco. Mas ela ficou o pé. E sempre, quando a gente foi mudar agora, esses trânsitos aí para vai, não vai para querência, a gente não sabe como vai. Ela está com muito medo da nossa ida, né? Apegou, virou aquele vínculo. E eu fiquei muito preocupada com ela, para ela não ficar sem irmão, né? Falei, gente, vocês não deixam ela sozinha, a turma da base, né? Se vocês ficarem aqui, vocês não esquecem da Brígida, porque ela é a única da nossa igreja lá e ela não quer ir para outra, porque ela gosta do evangelho que a gente ministra. Não é porque as outras são ruins, não. É porque ela identificou com a gente. Amém? As outras também são boas. É que ela identificou com a gente. E aí ela ficou muito desanimada. Eu falei assim, Brígida, não fica. Porque em nome de Jesus, o que me dá certeza que Deus vai fazer a igreja Pontalina prosperar é você. Você é a semente. Eu olho para você e falo, não, Deus vai fazer a igreja Remídio Pontalina prosperar. Não sei como, não sei de que jeito. Eu mais Labiano concorda, uma conversa, a gente concorda que vai ser a maior igreja da igreja Remídio. Vai acontecer lá em nome de Jesus para a glória de Deus. É uma palavra profética, se você quiser receber ela assim. Mas eu oro todos os dias lá, nós oramos e crendo que Deus vai fazer a nossa maior igreja, vai ser em Pontalina. Porque existe uma fala de que nós não vamos prosperar lá, porque o nosso evangelho precisa ter assim uma certa cultura para entender o que nós pregamos. Eu falei, que coisa é essa? Em nome de Jesus, o que nós precisamos é do Espírito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nunca parou de trabalhar. Por isso que eu e você não podemos parar de trabalhar em nome do Senhor Jesus. Nós temos que avançar. Mesmo que a gente não veja, porque o Espírito não para. Ele está trabalhando, ele vai trabalhar até o final. Então, meus irmãos, não fiquem desanimados, não. Venham com alegria para a igreja. Venham com alegria para os eventos. Venha no movimento do Espírito. Seja você a resposta que você quer ver nessa igreja. Ah, mas eu não sou evangelista, eu também não sou, não. Eu não sirvo para chamar ninguém. Mas eu sirvo para orar. Eu sirvo para caminhar depois que a pessoa está.
eu gosto de visitar. Eu sou assim. Outros é de outro jeito. Então eu sirvo com o que eu tenho. Serve com o que você tem. E você vai abençoar. E você vai trazer muita coisa maravilhosa. Nós vamos ver muitos milagres no nosso meio. Essa palavra falou comigo em relação à Igreja Remide, em Querência, em São Luís, em Pontalina, em Goiânia. De que se nós entendermos quem é Jesus e se nós o tratarmos não como apenas o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, aquele que manda. E se a gente parar com as nossas questõezinhas, sair das nossas questãozinhas. Gente, crítica não leva a nada. Se você tem crítica sobre alguma coisa, deixa eu te dizer um trem, não leva a nada. Eu gosto do Eduardo, porque o Eduardo, quando ele quer dar uma... Gosto mesmo de ser, Eduardo, porque o Eduardo é assim. Quando ele falou, olha, eu penso, vamos fazer assim, ele dá ideia. Ele não deixou de vir porque a coisa não estava no formato que ele queria. Ele, vamos tentar um caminho. E ele dá ideia. Eu não sei como fazer, ele fala para mim. Eu falei, nem eu, Eduardo. Mas o Senhor vai ajudar a gente. E ele me anima com a postura dele. Porque crítica não resolve. A igreja está parada. Parece que as coisas não... Não, deixa o diabo fazer isso com você, não. Seja você o primeiro a reconhecer a autoridade do Senhor para que os milagres cheguem. Eu peço, em nome de Jesus, que Ele faça isso comigo. Eu sou rebelde. Eu sou tendente a desobedecer. Sou eu. Talvez você é muito melhor do que eu. Talvez Ele faça assim e você, opa! Às vezes, Ele faz assim, eu disse assim, o senhor tem certeza? Eu sempre pergunto. Eu nunca obedeço assim de cara. Eu sou complicado? Talvez você seja melhor do que eu. Se Ele está fazendo comigo, que eu sou complicada, faz com você também. E nós vamos ver muita coisa acontecendo. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que nada nos pare. Nada, nada, nada. No nome do Senhor Jesus.